Bom, eu quero iniciar agradecendo a todos vocês por esse convite tão honroso. Eu sempre tive uma imagem extremamente positiva dessa instituição, né, que é uma instituição que eu acho que tem o respeito de muitas pessoas. Então, as pessoas que se formam aí, as pessoas que trabalham aí, falam muito bem dessa instituição. E isso é um excelente sinal, né, que é um excelente sinal de que vocês já estão quase que assim, com meio caminho andado, né, para esse novo tempo. Mas eu queria também agradecer ao convite, mas eu queria também agradecer que me permitam a Deus, né, por estar aqui, aos profissionais da saúde. Eu recentemente tive Covid, né, e sei da angústia que é para a gente, né, quando a gente está de frente a uma situação como essa. Então, todo o meu agradecimento aos profissionais da saúde, aos meus amigos, né, que são esses profissionais essenciais que estão aí fora, né, que nos garantem a tranquilidade de sabermos que podemos ficar doentes, podemos contar com eles, né? Então, vai aqui toda a minha gratidão a esses profissionais essenciais, que são os profissionais da saúde, mas também outros, como policiais, né, as pessoas das farmácias. Então, e nós, que não somos exatamente da saúde, somos profissionais também, mas que, à nossa maneira, também estamos contribuindo, né, com essa pandemia, oferecendo o nosso melhor, né, que é esse conhecimento, que é isso que a gente conseguiu amealhar aí ao longo de tantos anos de pesquisa, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né, também cuidando das pessoas à nossa maneira. Então, para mim é um privilégio, uma gratidão, uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora. Então, agora sim, fique à vontade para fazer a sua palavra, né? O diálogo que a gente se propõe a fazer. Pois não. Então, quando o professor Domingos me convidou, eu sugeri que nós fizéssemos um chá, até porque esse é o horário do chá, né? 5 da tarde, né? A rainha da Inglaterra deve estar tomando um chá a essa hora, né? E o chá, por quê? Eu gosto muito dessa palavra, né? Porque ela é um conjunto de 3 letras que significam conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, nós já sabíamos, né, antes de tudo isso acontecer, que os nossos conhecimentos, habilidades e atitudes eram desafiados a cada momento a mudarem, né? A gente estava vendo e estava percebendo e testemunhando as mudanças acontecerem em todas as áreas produtivas, né? Do ponto de vista de processos, sistemas. A gente viu, a gente testemunhou, né, o avanço da inteligência artificial, na verdade, essa chamada quarta revolução industrial, né, que nós estamos exatamente nela, e só lembrando, né, a primeira acontece com a máquina a vapor, a segunda é a revolução com a eletricidade, a terceira com o computador, e a quarta com a inteligência artificial, que é um desdobramento, né, do Deep Learning, do Machine Learning. Então, isso já estava reconfigurando a nossa vida, desmaterializando o nosso entorno, né? Desapareceu o videocassete, desapareceu o telefone, as coisas foram desaparecendo e foram se digitalizando, elas foram se virtualizando, e as formas como nós fazíamos as coisas também foram mudando. E nós já estávamos, assim, um pouco meio assustados com tudo isso, né? A gente via aí a robótica, a telemática, e isso fagocitar empregos, né? E aí a gente ficava sempre perguntando, poxa, será que as máquinas vão mudar, né? Vão assumir o comando? E quando nós estávamos no meio de toda essa angústia, né, vendo essas coisas acontecendo, somos surpreendidos com essa pandemia que nos pegou todos assim um pouco de surpresa, né? Para alguns autores nem é tanto de surpresa assim. O Taleb, Nassim Taleb, eu acho que esse é o nome dele, ele já falava da chamada teoria do cisne negro. Segundo ele, o cisne negro é uma coisa que é aquela coisa que não é possível que isso vai acontecer, e vai e acontece e muda tudo,
né? Então, o Nassim Taleb, ele tem esse livro chamado A Lógica do Cisne Negro, onde ele fala, né, daquele acontecimento, daquele cisne negro, quer dizer, daquela coisa que você não vê todo dia, que de repente acontece e muda tudo. E depois desse livro, O Cisne Negro, ele lança um outro livro, né, que eu recomendo para vocês. Eu vou recomendar alguns livros ao longo da minha fala, que é o Antifrágil, ou Antifragilidade, do Nassim Taleb. E esse conceito de antifragilidade, ele se aplica muito ao que nós estamos vivendo. E o que é antifragilidade? Antifragilidade é uma palavra que está substituindo resiliência. Porque a resiliência seria a nossa capacidade de suportar a pressão e voltar ao formato original, pelo menos no conceito que vem da física, né? O problema é que não dá para voltar ao formato original, porque de lá de onde a gente vai, não tem mais para onde ir. Não tem mais como voltar ao formato original, porque o formato original não serve mais. Então, a pandemia nos colocou diante, agora, de um cenário completamente novo, né? E aí se diz o seguinte, que não vai ser mais possível a gente fazer muitos planejamentos de longo prazo, né? A gente agora está meio que navegando num mundo cada vez mais líquido, né? Com perdão do trocadilho, e sem GPS. Porque não dá mais para a gente imaginar, quer dizer, imaginar sempre dá, mas não dá para prever com exatidão o que é que vem por aí. A gente tem algumas pistas, né? Então, essa pandemia, ela acaba metabolizando alguns processos que vinham em ascensão, né? Que vinham em crescimento. Um deles é a digitalização do mundo do trabalho. De uma hora para outra, o nosso mundo se digitalizou, empresas, profissionais, passaram a praticamente ter aquela obrigatoriedade de migrar para o mundo digital, né? Eu, por exemplo, sou uma migrante digital, né? Eu sou migrante porque eu venho lá da década de 60 e tive que aprender no carbureto, né? Por exemplo, hoje é a minha primeira conferência com essa ferramenta, né? E tive que aprender assim na marra, porque nós agora temos que nos acostumar com esse novo mundo, né? Com essa nova forma de ser. Então, esse acontecimento nos desafiou a mudarmos, né, por bem ou por mal, querendo ou não. Existe uma frase o pessoal da tecnologia, eu acho que conhece, que diz assim, né, a gente cria, o pessoal da TI que sabe isso, a gente cria tecnologia e a tecnologia nos recria de volta, né? Por exemplo, a gente cria o smartphone, e o smartphone não é uma releitura do telefone, é uma outra coisa. E quando a gente cria isso, isso cria a gente de volta, porque a partir do momento que a gente criou o smartphone, foram criados novos hábitos. Por exemplo, você sai de casa sem o celular, você volta de onde você está, se você puder, né? Porque a impressão que dá é que você esqueceu um rim, né? E que você precisa voltar. Então, essa pandemia, o Covid, recriou a gente em muitas dimensões. Né? E aí nós somos obrigados a repensar o que fazer diante de tudo isso. Eu venho participado de algumas lives e eu tenho dito nessas lives que a probabilidade de nós sairmos de uma forma mais positiva vai depender muito do que nós estamos fazendo durante esse processo. Né? Por exemplo, eu e todas as pessoas que estão aqui nesse momento, nós estamos, pelo menos, eu acredito, tendo o privilégio de estar em casa, né? Mas existem outros profissionais que não podem. E nós que estamos tendo o privilégio de estarmos em casa, o que nós estamos fazendo durante esse período? As pessoas dizem, vai passar. É verdade, vai passar. Mas enquanto isso, o que você vai fazer durante esse tempo, né? Porque é um tempo precioso, é um tempo que a gente pode estar utilizando para se preparar para entrar nesse mundo que está sendo chamado de novo normal. Então, diante desses novos tempos, né, e desenvolver novos conhecimentos, habilidades e atitudes, é necessário que a gente tenha uma mentalidade que, vou usar uma expressão que aprendi num curso que fiz, que é uma expressão em japonês, chamado Shoshin, escreve S-H-O-S-H-I-N, N de navio, Shoshin. O que significa Shoshin? Shoshin significa uma mentalidade de principiante. Walter Longo, num dos últimos livros, acho que é o último livro que ele lançou, chamado Insights para um Mundo Digital,
Ele fala uma coisa que eu concordo completamente com ele. Se nós quisermos nos tornar perenes nesse mundo novo, nós vamos ter que aprender a ser efêmeros. E ser efêmeros significa dizer desapegar daquilo que a gente sabe, ou daquilo que a gente acha que sabe, e estar disposto a aprender continuamente. Por isso, o Xoxin, a mentalidade de iniciante. Xoxin significa mentalidade de iniciante. Que essa mentalidade, você está aberto a aprender. E isso, essa mentalidade de iniciante, ela vai requerer da gente uma virtude muito importante, que é a humildade. Então, para que nós desenvolvamos esses conhecimentos, habilidades e atitudes dos novos tempos, é preciso que nós tenhamos humildade. A humildade de perceber que, a partir de agora, nós temos que, provavelmente, nos desapegar de muitas coisas que sabíamos e que fazíamos, e partir para aprender e a fazer coisas novas, como eu aqui e muitos outros colegas, né, que devem ser da minha geração, que estão aprendendo a se reinventar no mundo digital. Então, dentro desse novo mundo, os novos conhecimentos, eles terão que ser aprendidos quase que diariamente. É por isso que se diz que o profissional do futuro, ele será um autodidata eterno. É essa expressão do chamado lifelong learning, ou seja, aprender agora, é para sempre. Então, diante desse novo mundo, desse novo normal, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos essa abertura ao novo. E como dizia o Toffler, né, aprender, desaprender e reaprender continuamente. Eu também gosto de uma frase do Marshall Goldschmidt, onde ele diz o seguinte: o que nos trouxe até aqui não pode mais nos levar adiante. Eu já falava isso nas minhas palestras antes da pandemia. Agora, mais do que nunca, essa frase faz sentido. O que nos trouxe até aqui não pode nos levar adiante, porque agora nós temos diante de nós um novo mundo. Somos todos novatos nesse novo mundo que começou agora. Isso é, para alguns, uma tragédia, para outros, uma oportunidade épica, porque é uma oportunidade de aprender novamente. É uma oportunidade de dizer, agora eu acho que vai dar certo, né? E também é um convite a você se reinventar, até porque aquela versão sua anterior não vai rodar no sistema novo. Então, esses conhecimentos necessários para esse novo normal vão ser construídos sempre, né? Então, estar aberto a aprender sempre. E eu acho que, nesse sentido, emerge o protagonismo das instituições de ensino e dos profissionais da educação, né, os professores, que a partir de agora também vão ter que estar em pé de igualdade com os alunos, né, porque o grande papel do professor, mais do que nunca agora, vai ser o de ser curador, porque nesse oceano, desse mundo líquido, né, o professor vai ser aquele cara que vai ser o farol, né, porque antigamente a gente ia para a sala de aula para ouvir da boca do professor aquilo que não se podia obter de outra forma, a não ser numa enciclopédia, que era uma coisa que poucos tinham. Hoje não. Hoje você vai para a sala para aprender conjuntamente com o professor. Então, o conhecimento necessário, que é o primeiro C, para esse novo mundo, ele vai ser construído colaborativamente, né? E nesse sentido entra uma expressão que está sendo muito usada, que é o social learning, o aprender junto com as outras pessoas, né? O crowdsourcing. Então, são esses novos formatos de aprendizagem e agora completamente metabolizados pela ascensão da educação à distância, dessa educação virtualizada. Com relação às habilidades, pois não. Não, eu queria só trazer uma observação que eu acho que traz um contexto muito interessante antes daquilo que você colocou, né, falando do nosso sistema operacional a rodar nesse novo mundo, né, e recentemente a gente está aí em contato com os nossos queridos alunos que estão aqui, né, presentes e tantos outros, e aí a gente acompanha um pouco os memes, né, e falando dentre esses memes, um que fala assim, vamos resetar 2020 porque o ano veio com vírus, né? E... Eu não conhecia, estou atrasada ainda.
Exato. Então, assim, eu achei curiosíssimo já aquilo que você trouxe dentro dessa proposição de que aquilo que a gente tinha como um sistema validado, como, né, um ritmo de vida validado, aquilo que foi vivido pelos nossos pais, vivido pelos nossos avós, né, e que nós já havíamos feito, né, trazendo um pouco da nossa linguagem, dos nossos planejamentos estratégicos para desenvolver as nossas carreiras, né, tudo isso agora toma uma conotação absurdamente, né, distinta dentro de um intervalo de 2 meses. Né? Então, quando eu trazia ali logo no início aquela brincadeira, é um salto de 5 anos em 5 meses, porque realmente a nossa curva de aprendizado ela toma, né, uma guinada exponencial. Né? E aí, diante disso, né, até essa proposição que você traz, eu me lembrei, alguns certamente são fãs aí do próprio filme Star Wars, né? E aí somos eternos padawans, né? Nesse momento agora da gente se reinventar e a gente procurar realmente desenvolver novas habilidades, novas atitudes, né? Aquilo que a gente chama aí das soft skills, né? Que até olhando para pouco tempo atrás era absurdamente negligenciada quando a gente pegava nos próprios currículos, né, da gente. Então, a gente precisa necessariamente aprofundar os conhecimentos ali em logística, em marketing, em RH, né, em logística, no que seja, mas a gente terminava negligenciando, né, e um certo tempo já venho falando sobre isso, de outras pequenas habilidades e que nesse momento agora ela surge e emana diante de uma necessidade de adaptação, né, a esse novo normal que você coloca aí, né. Foi um pequeno parêntese, mas eu acho que tem tudo a ver dentro dessa conotação que você apresentava aí. Exatamente. Somos todos padawans, não é isso? Eu não sou muito ligada. Eu assisti a primeira versão no cinema, né? Porque eu sou mais antiga. Mas é exatamente, nós estamos todos aprendendo a ser Jedi, né? E outra coisa, a gente está consertando o avião voando. Então, não é isso, professor? Então, esses conhecimentos agora, eles são perenes, quer dizer, a gente vai ter que aprender a fazer fazendo. A Brené Brown, que é outra autora que eu gosto muito, que ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, e outro livro também que eu indico, chamado A Coragem de Liderar. Ela fala que nós vivemos a pior época da humanidade para você ser perfeccionista, porque não dá tempo. Não dá tempo de você fazer aquela perfeição, porque o tempo, ele agora, mais do que nunca, ele corre, né, numa velocidade exponencial. E aí a gente passa para o H, né, a gente falou dos conhecimentos, vamos falar agora das habilidades. No mundo que a gente vive, né, a partir de agora, uma habilidade vai ser absolutamente essencial, a habilidade de ser curioso, né, a habilidade de você querer aprender. Isso significa, né, que para sobreviver nesse novo mundo, nós vamos ter que, vamos dizer assim, aceitar que as habilidades e o traquejo com as máquinas, elas serão essenciais. Nós estamos em um mundo em que nós vamos ter que conviver com as máquinas. Não significa dizer que as máquinas vão assumir o controle. Não. Nós vamos conviver com elas. Quem nos ensinou brilhantemente sobre isso foi o Kasparov, né, que é um brilhante enxadrista, né, o maior, né, conhecido, e ele ficou muito deprimido porque ele perdeu, né, para um computador. Salvo engano, o nome do computador era Deep Blue. E depois ele entendeu, né, e esse foi a grande sacação dele, né, e ele fala sobre isso numa entrevista, e isso é uma lição que vai servir muito para a gente a partir de agora, que não adiantava competir com a máquina. Não dá para concorrer com a máquina. Né? Não tem, como é que você vai concorrer com o Watson da vida? Como é que você vai concorrer? Né? Não tem como. Nenhum professor do mundo consegue ter mais informação em fração de segundo do que um computador. Né? Então, não tem como concorrer com uma máquina dessa. E ele chega à brilhante conclusão de que somos nós junto com a máquina. E não apenas a máquina, mas nós e a máquina. Então, essa parceria, né, que tem que ser
conduzida, né? É essa parceria que tem que ser realizada, nós e a máquina, sendo que cabe à máquina ser máquina, né? E cabe a gente ser humano. Juliana, aproveitando aí essa sua fala, né? Cabe a nós sermos humanos e a máquina ser máquina. Duas coisas que a gente em sala sempre vem retomando, né, nas nossas falas. Uma, que é fortalecer aquela habilidade conceitual que a gente passa para os alunos, que é a capacidade de você juntar todas essas peças, ligar todos esses conhecimentos, essas experiências, para numa hora de liderança tomar uma decisão. E isso é um ponto. O outro ponto é a gente ter esse limiar, e ele é muito curto, é uma vala muito curta entre o humano e a máquina, para a gente não humanizar as máquinas e desumanizar o humano, nesse desenvolvimento da habilidade, já puxando para a sua veia da hospitalidade em si, né? Para que a gente não perca esse time de que nós controlamos esse sistema. E já entrando, aproveitando aí, Marcelo, as metáforas dos filmes, que eu adoro fazer isso com os alunos, como Matrix, né? Que é uma metáfora ótima, mas é outra live. A questão também de você ter essas habilidades, desenvolver, eu acho que você vai chegar lá, o querer fazer, né? Já dando a deixa aí para o chá, o C, o H e o A das atitudes. Exatamente. As habilidades, né, são essas habilidades técnicas, aqui o Marcelo se referia, as hard skills, né? Então, dentro do mercado, nós temos soft skills e hard skills. As hard skills são as habilidades técnicas, aquelas habilidades que estão ligadas ao saber fazer. E aí entramos no A do chá, que são as atitudes, né? Então, as atitudes têm exatamente a ver com o saber agir, com o saber ser. E é aí onde entra uma coisa que o professor Domingos é mestre, né? São as habilidades atitudinais. São as habilidades como a empatia, como a gentileza, a solidariedade, a cordialidade, o bom humor. Então, essas soft skills, elas são responsáveis, muitas vezes, pelas promoções. Muitos profissionais são contratados, por exemplo, pelas suas hard skills, que são aquelas coisas que estão no currículo, mas eles são desligados depois por conta da falta das soft skills. Quer dizer, geralmente as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Então, diante desses novos tempos, onde você vai ter ainda mais dificuldades, provavelmente, de empregabilidade, valorizar e desenvolver as soft skills serão essenciais, até porque das hard skills, as máquinas dotadas de inteligência artificial... Observa isso, camarão! Elas vão dar conta. Observa isso, camarão! Então, mais do que nunca, a intuição, a curiosidade, a capacidade de conviver, a empatia, o trabalho em equipe, a resiliência, a imaginação e a intuição, coisas que, como o próprio professor Marcelo colocou, que até pouco tempo atrás não eram consideradas, elas vão voltar agora nesse novo normal com um protagonismo muito grande, né? Isso é o que eu tenho visto, né, muitas pessoas falarem. O próprio Yuval Harari, ele fala, né, naquele livro dele, né, o último, nas 21 habilidades do século XXI, ele fala sobre isso, né, a capacidade de nos comunicarmos, a capacidade, né, de estabelecermos conexões com as pessoas vai ser essencial. E quando eu falo em conexão, né, isso é super importante e é coerente com um mundo que vai estar cada vez mais conectado digitalmente. Então, quando a gente quer se conectar com as pessoas, a gente se conecta. Eu, por exemplo, minha mãe está longe de mim, mas eu estou me conectando com ela. Ela sente o carinho que eu tenho por ela. Eu não preciso estar pessoalmente para transmitir carinho, né? Eu posso de longe fazer isso.
Então, essa capacidade de nos conectarmos com os outros, ela é humana. A mídia, como o próprio nome diz, né, é só o meio. Então, por exemplo, muitas empresas vão se digitalizar, mas você pode tornar o seu cliente extremamente acolhido, mesmo ele estando presente apenas virtualmente, né? Por quê? Porque por trás de um computador, por trás de um telefone, existe uma pessoa, né? Então, tem um aluno meu, por exemplo, um ex-aluno meu, que ele estudou a importância dos emojis nas comunicações, porque torna a comunicação mais humana, né? Você põe uma carinha, você põe um coração. Então, a partir de agora, mais do que nunca, essa habilidade de desenvolver conexões, né, que é uma habilidade própria da empatia, ela vai ser fundamental, preponderante, estratégica diante desse novo mundo que a gente vai entrar. E eu digo até mais, já, né, mais ou menos completando o que eu tinha imaginado falar para vocês. Os conhecimentos, habilidades e atitudes juntos, conhecimentos, né, e somente as atitudes vão criar nas pessoas uma palavra que eu acho que vai ser o principal ativo desse novo pós-normal, uma palavra chamada confiança. A gente vai comprar agora de quem tem confiança. A gente vai deixar entrar em nossa casa aqueles que a gente tem confiança. A confiança agora, eu ontem fiz uma live e eu estava escrevendo e escrevi essa frase, poxa, achei legal. E eu imaginando, né, e cheguei à seguinte frase, abre aspas, né? A confiança é o novo abre-te sésamo dos tempos pós-normais. Então, para você abrir sésamo para um hotel, é porque aquele hotel vai dar confiança ao hóspede, né? O mesmo para o salão de beleza, o mesmo para a loja. Então, abre sésamo agora, chama-se confiança. Se você não passar confiança para o seu cliente, por exemplo, a UniRN, quando abrir as portas, ela vai dizer para os alunos, pode vir que aqui da UniRN é um ambiente seguro. E o aluno vai para aí porque confia em vocês. Então, como é que eu conquisto a confiança das pessoas? Com o chá, conhecimento, habilidades e atitudes, né? Com a habilidade de deixar o lugar limpo, com os conhecimentos sobre limpeza e desinfecção e com a atitude de acolhimento. Isso vai trazer às pessoas confiança, né? E elas vão voltar para aquelas empresas que conseguirem estabelecer confiança. Eu acho que fidelização do cliente, a partir de agora, é uma coisa que vai depender, antes dependia também de confiança, mas também de excelência. Mas eu acho que agora a confiança, ela entra, né, com força nessa retomada. Então, entrará na minha casa, e eu vou receber na minha casa, né, ou eu vou entrar em uma empresa que me proporcionar uma sensação de confiança e bem-estar, né? Essa nova forma, essa nova que estou chamando de place branding, né? Ou seja, essa nova marca de lugar, para mim, é o que vai fazer a diferença entre quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver, né? Do ponto de vista profissional, né? Não estou falando, evidentemente, do ponto de vista biológico, né? Porque nós queremos que todos sobrevivam e que menos pessoas padeçam, né, nessa pandemia que tem sido, assim, muito dolorosa para muitas pessoas, né. Então, assim, esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, o nosso chá, eu acho que é isso que nos conduzirá a uma retomada com mais segurança. Mas, acima de tudo, eu quero, antes de encerrar essa minha fala e abrir para as perguntas, dizer e proclamar, chamar Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna dizia que ele dizia assim que todo pessimista é um chato, né? E o realista, ele é meio bobo. E ele cria essa coisa do realista esperançoso, ou esperançoso realista. E eu acho que é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser realista, a gente tem que entender que realmente nós estamos diante de um cenário eu não quero usar uma palavra difícil, mas é um cenário devastador. Você não pode dizer que um negócio que tem 200 mil mortes é devastador. Quando você vê Andrea Bocelli, né, que eu me arrepiei toda na Páscoa, cantando diante, né, de um mundo todo enclausurado, quer dizer,
é um cenário que nenhum de nós imaginou viver. Então, diante de tudo isso, você não pode dizer, vai passar e vai ficar tudo bem, né? Não, no final vai dar certo. Eu não gosto disso, né? Parece que você empurra com a barriga, né? E fica naquele Zeca Pagodismo de deixa a vida me levar. Eu acho que deixar a vida me levar nesse momento é muito perigoso. Então, cabe a gente ser realista, e os alunos da gente têm que saber isso, porque você não pode colocar um aluno no mercado de trabalho agora dizendo para ele, não, vai lá, tá tudo bem. Não, se já estava difícil antes, vai ficar mais, né? Então, realidade. Agora, isso não significa dizer perder a esperança, né? Porque a esperança continuará sendo a luz que vai nos iluminar nessa escuridão. E a esperança é tudo, tanto é que é isso que está escrito no portal, né, do inferno, no livro de Dante Alighieri, deixai vós, né, deixai fora vós a esperança, né, deixai fora a esperança vós que entrais. Isso está escrito no portal do inferno, segundo Dante Alighieri, né, no livro Inferno de Dante. Deixai vós fora a esperança. Porque é a esperança, é a nossa luz, é a esperança de que, apesar de tudo, nós vamos conseguir sair dessa, né? E que não nos falte a força, né, para sairmos dessa, né? E é por isso que a cor da medicina é verde, né? Porque eles são a nossa esperança nesse momento. Então é com essa palavra de esperança que eu quero fechar, né? Porque se deixar eu falo a noite todinha, pessoal. Eu quero encerrar isso e abrir aí para vocês os comentários, as perguntas, né? Para que a gente possa desdobrar, enfim, estou à disposição de vocês agora. Certo, obrigada pela mensagem. Deixa eu só fazer aqui, tem 2 alunos que comentaram, Juliana. O Júlio César, ele diz, a máquina não possui o talento, dádiva do nosso cérebro, que é além de racional, emocional. E na sequência, o Paulo Henrique fala que os avanços da inteligência artificial buscam alcançar meios para simular essa capacidade racional da maneira mais realista possível. Não descarto essa realidade, que chegará um dia. Ainda não possuo um fato, mas ele acredita que chegará. O Murilo Gun tem uma... As máquinas vão cada dia mais chegar perto de nós, né? Isso já foi tema de Enem, a nossa vida é meio que já orientada pelo algoritmo. A propaganda de final de ano do Banco Itaú, do ano passado, vocês se lembram? Ele fala, seja humano, né? Que é aquele robozinho, e no final ele olha para a criança e diz, você é o futuro, né? E o Murilo Gun, ele tem um startup, né? Não sei como é que chama, enfim, o Murilo Gun é muito conhecido nas redes sociais. Ele tem um curso que chama Reaprendizagem Criativa, que eu fiz, gostei demais. E lá eu aprendi, né? Ele tem uma frase que diz assim, se você trabalha como um robô, cuidado, você pode ser substituído por um. E quanto mais você tiver essa humanidade presente, menos você está em perigo desse apocalipse, né, da inteligência artificial, né? Por quê? Porque, abre aspas, serviços humanizados serão o maior luxo de um futuro próximo, né? Porque quando você liga para uma operadora, a coisa que você mais deseja é falar com uma pessoa de verdade, né? Detesta falar com um robô. Mas cada vez mais as pessoas vão sendo substituídas, mas aquela pessoa que vai ficar, que é aquela que não vai ser dispensada de jeito nenhum, vai ser aquela mais humana. Porque as máquinas não estão aí para ser competente, né? Competência é um atributo da máquina. Afetividade, imaginação, criatividade, intuição, né? Improvisação, isso é uma capacidade humana. Então, por mais que as máquinas, a inteligência artificial se caracterize pela capacidade da máquina a aprender, né? Eu acho que ela não aprendeu a amar ainda, né? E eu espero que demore muito, 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 muito para que isso aconteça, né? Então, essa capacidade de amar, por exemplo, é o que faz um professor encantar seu aluno. O aluno se encanta com o professor quando ele olha o brilho nos olhos do professor, né? Quando eu fiz meu doutorado em educação, e uma das primeiras matérias que eu paguei foi Didática Magna, onde a gente estuda Comênios, que é um autor da Idade Média.
E ele diz uma coisa que eu peguei aquilo para mim, e ele disse, é isso mesmo. E ele diz o seguinte, lá na Idade Média, lá no século XV, XVI, sei lá, ele diz assim, primeiro conquiste o coração dos alunos, depois ensine o que você tem para ensinar para eles. Paulo Freire vai dizer isso também, né? O Vallon diz isso também. Então, a afetividade, para mim, é a porta que abre o aprendizado dos alunos. Então, é super importante que a gente primeiro ame e depois faça o nosso trabalho, né? Então, é isso que faz com que os clientes se fidelizem às marcas, se fidelizem aos profissionais, porque eles foram capazes de criar essas conexões. E isso é um atributo, isso é uma prerrogativa humana. Então, quanto mais tivermos habilidades, né, e atitudes humanas, mais podemos, né, estar descansados com relação... Descansados, mas não completamente desligados, né? A zona de conforto é a pior coisa que existe. Mas podemos respirar um pouco melhor, né? Porque estaremos menos passíveis de sermos substituídos por máquinas. É curioso, Juliana, quando você coloca, né, você traz essa proposição justamente da gente fugir, né, não exclusivamente do hardware, do software, mas a gente pensar um pouco na perspectiva do humanware, né, do humano atendendo e se conectando às máquinas, não verdadeiramente um processo, né, como a gente traz um modelo mental de entendimento de que há uma fagocitose dos mercados de trabalho, né, a um movimento predatório, mas muito pelo contrário, hoje a gente vivencia esse processo de transformação digital de uma maneira obrigatória, né, aquilo que antes era opcional, hoje, de uma certa maneira, se tornou compulsório, até para a gente manter as nossas relações humanas, quiçá as relações de negócio, né, dentro dessas novas habilidades e competências. Então, quando você trazia aí essa relação mais humana, eu me lembrei de uma propaganda que, né, foi veiculada, acho que agora no fim do ano passado, de uma cervejaria. E aí mostrava ali uma máquina, né, um robô, e esse robô realizando atividades assim com maestria, com grande velocidade, e, né, os humanos ali ao lado olhando aquilo e mais ou menos com aquele olhar de perplexidade, né? Poxa, como ele consegue e eu não, né? Mas enfim, e no fim do dia aparecia o quê? O robô, né, correndo, e ele parava na frente de um bar, de um pub, e vendo as pessoas bebendo e se confraternizando, tocando uns aos outros, olhando uns nos olhos dos outros, né, e se conectando enquanto humanos, né? E a máquina sequer podia chorar ou demonstrar tristeza diante da frieza ali, né, daquele momento. E é interessante que, diante dessa perspectiva, o que a gente se vê é dentro dessa conexão de desenvolvimento agora, dessas novas habilidades que, gente, nunca as máquinas, elas terão com maestria como o ser humano tem essa capacidade, né? Paulo até colocava aí, eu particularmente sou um grande entusiasta disso, né, do movimento tecnológico, eu acho que sim, vai chegar com, né, uma grande assertividade, mas a habilidade do ser humano, né, o sentimento do ser humano é do humano, né, e é algo que é difícil a gente transpor realmente ali para uma máquina, né. E aí, já que a gente fala do humano, algo também que Juliana trouxe aqui, que eu achei interessantíssimo, né, até anotei aqui, me corrija se eu estiver errado, Juliana, que a confiança é o novo Abre-te Sésamo, né? Eu achei isso fantástico, por quê? Né? Eu achei interessante, porque, assim, eu me lembro, há cerca de uns 10, 12 anos atrás, eu assisti uma palestra com Fred Alecrim, né, aqui do nosso estado, conhecidíssimo, né, sou um grande admirador, Fred, muito bacana, e em determinado momento ele trouxe ali na palestra dele, falando que os humanos, os consumidores, são carentes e desconfiados, né? Gente, para que mais carência e desconfiança do que o momento presente, né? E eu vendo aqui agora, dentre os, né, tantos participantes, a gente tem os alunos aqui de psicologia, né, e realmente a gente olha, né, o que deve estar passando na cabecinha de cada ser humano, de cada consumidor, né, pessoas que estão altamente desconfiadas e as pessoas que, diante do momento como um todo que a gente tem passado, elas estão altamente carentes de afeto, carentes de contato, carentes de, né, humanização.
né? Então, diante disso, por mais que a gente coloque todas, né, essas hard skills ali, a prova de desenvolver softwares, hardwares, né, como um todo, mas a gente não tem, né, por outro lado, esse toque que é especial e é direcionado realmente ao ser humano, né? Exatamente. Certo. Essa é a habilidade, é o que vai diferenciar a nossa prática a partir de agora. Professora, por favor. É que a gente já está encerrando, temos uma outra, e alguns alunos aqui, o debate, né, se estenderia, viu, professora? Eu estou gostando da experiência. Exato. Mas falando da questão do afeto, que também é bastante vinculado à questão cultural de cada povo, de cada país, só uma observação, não vai dar tempo da gente comentar. E também um outro aluno perguntou sobre a nossa opinião com relação à internet. Hoje em dia, eu creio que o professor Marcelo acabou respondendo na sua inserção agora há pouco, dessa questão da presença do tecnológico, e eu faço só uma palavrinha para encerrar aqui a minha, e passar para a professora Juliana, de que eu acho que a gente tem que realmente aprender, e cada vez mais aprender a como manipular, não gosto dessa palavra, não é manipular, a como se utilizar da internet de forma mais proativa, e de forma que nos engrandeça, diante dessa requalificação, dessa necessidade de recomposição do nosso chá. Professora Juliana, suas palavras finais. Bom, eu queria dizer que foi um prazer ter estado com vocês aqui. Né? Eu sou uma fã da UniRN, eu acho que é uma instituição muito séria, né? Uma instituição que, enfim, eu acho que engrandece o Estado. Gostaria de encerrar convidando vocês, se me permitem, a visitarem o meu site. O meu site é www.hospitalidade.net. E lá no meu site tem podcasts, tem blog, tem um monte de coisa. Mas tem também o meu livro digital, um e-book. É simplesinho, mas eu fiz com muito carinho, pessoal. que se chama O Segredo Além do Negócio. Se você quer saber qual é o segredo além do negócio, vai lá e baixa o e-book, é de graça. Né? E queria convidá-los para acessar o meu site e dizer que quando a gente vai embora, né, a hospitalidade é um ato com 3 momentos: chegar, ficar e partir. Eu cheguei, fiquei, agora estou partindo. E todas as vezes que a gente vai embora de um lugar e que vai sentir saudade, como é o meu caso, é porque houve hospitalidade. Nesse caso, hospitalidade virtual. Então, muito obrigada, UniRN, por essa hospitalidade, por esse acolhimento, né? E muito obrigada a todos os alunos que assistiram. Foi um prazer falar para vocês.